E também no final de semana, os clientes e usuários da 123 Milhas foram surpreendidos com a suspensão de passagens aéreas na linha promocional. E quem adquiriu o serviço? Como fica? Para falar sobre o tema, eu converso com a advogada especializada em direito do consumidor, Gabriela Guerra. Ela está conversando conosco de forma remota. Boa tarde, Gabriela. Seja bem-vinda ao Jornal Litoral. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, apesar do tema, né? Sim, com certeza. Gabriela, a ação da 123 Milhas de suspender a emissão de passagens após a compra do consumidor pode ser considerada uma prática abusiva ou ilegal com o direito do consumidor? 100% abusiva, né? Um cancelamento unilateral, sem nenhum tipo de aviso prévio, é considerado abusivo sim, e existe punições para isso. Tanto é que não só o PROCON já notificou a 123 Milha, como o Ministério do Turismo e o Ministério da Justiça estão trabalhando em conjunto para investigar, né, os ocorridos por conta dessa conduta abusiva que vai prejudicar muitos consumidores. Com certeza. Agora, os vouchers oferecidos pela 123 Milhas como opção de devolução dos valores das passagens já compradas são uma alternativa válida para o consumidor ou não? É uma alternativa válida, mas não é a única que deve ser disponibilizada. O consumidor nessa situação, né, quando o fornecedor cancela um serviço que foi contratado, o consumidor ele tem o direito aí de ter três opções. Uma delas é o reembolso integral, a outra sim é o voucher da empresa, ou mesmo a 123 Milhas pagar o mesmo serviço contratado em outra empresa. Então, compra uma passagem aérea, uma companhia aérea diferente, para ela cumprir com aquilo que foi comprado. Então, assim, o voucher é possível, mas não é a única opção. E o importante é destacar que essa escolha é do consumidor. Então, ela está impondo o voucher, que inclusive destacando que alguns clientes já estão comentando que o voucher não serve para nenhum tipo de passagem equivalente, nenhum tipo de pacote equivalente ao comprado, então isso não satisfaz nenhum consumidor. Agora, não cumprindo essas duas outras metas, vamos dizer assim, que a 123 Milhas teria que cumprir, o que o consumidor deve fazer? Primeiro ponto que é muito importante para todos os lesionados é unir provas. Isso vai ser muito importante numa futura ação indenizatória que, infelizmente, eu acho que vai acabar ocorrendo nesse caso. Então, junte provas de hotéis que já reservou, às vezes a pessoa comprou um voo à parte do pacote contratado, um passeio adquirido na data específica. Então, junte toda a documentação necessária, porque a 123 Milhas, ela vai ser obrigada em muitos casos, a indenizar o valor integral, tá? Não só do pacote, como os prejuízos que a pessoa sofreu. Muito importante destacar, por exemplo, imagina só, a 123 Milha, no momento aí de lucros, ela não divide isso com nenhum consumidor. Então, não é no momento de prejuízos que ela vai dividir com eles. Então, a 123 Milha é uma fornecedora que ela assume o risco do negócio. Então, o risco do negócio é dela, ela que tem que assumir com os prejuízos causados para todos os passageiros. E as pessoas que estão aí com passagens já, assim, para a semana que vem, para daqui 2 semanas, já pode entrar com uma liminar pedindo para que a companhia, a 123 Milhas, seja obrigada imediatamente a comprar passagens de uma outra companhia aérea. Isso também é possível, acredito eu que como é muito novo, ainda não tem nenhuma ação judicial nesse sentido, né? Nenhuma liminar do meu conhecimento que tenha saído hoje, mas é possível sim entrar com uma liminar para conseguir emissão da passagem para não ter mais prejuízos. E talvez eu acho que funcione em alguns casos, porque com certeza, se essa pessoa não for nessa viagem, o prejuízo da 123 Milhas vai ser bem maior. Agora, a justificativa que a empresa deu para os consumidores e também para o próprio poder público, a existência de alta demanda por voos e taxas de juros elevadas, é uma boa justificativa? É um critério legal para essa justificativa, para esse cancelamento? Olha, eles tinham que justificar, mas não foi um critério legal, tanto é que o Ministério da Justiça e o Ministério do Turismo vai investigar, né? Vai pedir quantos consumidores foram lesados, quantos pacotes foram adquiridos,
Então, não basta simplesmente jogar essa informação, até porque é aquilo que eu já comentei, é o risco do negócio. Então, assim, pode ser que as taxas aumentaram, mas podia ser que essas taxas iam diminuir, e com certeza os consumidores não iam se beneficiar com nenhum tipo de desconto. Então, pelo risco do negócio, essa justificativa não é válida, mas o Ministério do Turismo e o Ministério da Justiça vai averiguar para saber se, inclusive, não vai ter outros tipos de punições além das indenizatórias que estão por vir. A empresa vai ser enquadrada em que questão jurídica? Isso é uma quebra de contrato? O que está acontecendo nesse caso? Foi muito bom você falar isso, porque sim, é uma quebra de contrato e a minha sugestão, inclusive do Procon também, é que os consumidores continuem pagando as parcelas para vocês cumprirem a parte de vocês no contrato, né? Para a gente mostrar aí uma boa fé contratual. Então não deixe de pagar as parcelas que estão por vencer, tá? Porque isso é uma quebra de contrato, mas tem que ser somente do fornecedor. Se você não cumprir a sua parte, pode ser que isso te prejudique no futuro. Eu quero que você reforce essa última informação. O pessoal que está em casa acompanhando o Jornal Litoral tem um pacote adquirido junto à empresa 123 Milhas, então ela deve permanecer pagando o contrato para cumprir, para agir de boa fé com a empresa, para que lá no futuro entre com uma ação, é isso? Exatamente, isso é um conselho até do Procon de São Paulo, então é um conselho que eu também entendo que é o viável. Você tem que cumprir com a sua parte contratual, não basta simplesmente descumprir e parar de pagar as prestações. Continue até o fim, mostrando essa boa-fé contratual, você tem muito mais chances de conseguir aí toda a parte indenizatória. Gabriela, agora a empresa não cumprindo com o seu dever, como ela deve ser punida? O que a lei prevê nesse caso? Nessa investigação, vai ser averiguada quais foram as circunstâncias e o Procon também já notificou para saber quais foram os trâmites feitos para que isso acontecesse. Então, nesse momento, com o anúncio da suspensão na sexta-feira, nesse momento não se sabe exatamente ao certo quais foram as condutas que levaram a esse tipo de suspensão, para saber quais são os tipos de crimes ou condutas que vão ser, ela vai ser punida. O que dá para saber de imediato é que o consumidor não pode ser lesado. Agora, a parte da empresa, pode ser que ela tenha a suspensão de comercialização de novos pacotes, né? Porque se ela não está dando conta desse, não pode vender outros. Pode ser que ela tenha uma multa para pagar por oferecer pacotes promocionais de um preço tão baixo, né? Tinham pacotes aí com um valor de menos de 50% de um valor original. Então, nessas situações, ela pode ser punida, ela pode responder criminalmente por falsas alegações, até mesmo determinar aí uma suspensão na comercialização de novos pacotes. Perfeito, Gabriela. Quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Jornal Litoral, esclarecendo aí para o telespectador da TV Cultura a respeito do caso da 123 Milhas, que acabou suspendendo a venda dos pacotes, aliás, pacotes que foram adquiridos por consumidores e simplesmente todo mundo foi pego de surpresa com essa informação aí durante o final de semana. Obrigado, Gabriela. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigado, viu? Boa tarde.